o campeonato empurra o Cruzeiro a ser obrigado a vencer. E aí não é a minha opinião. Opa, o campeonato, eu não sou o campeonato, eu sou o Thiago Valu. Então o Cruzeiro tem obrigação de vencer. Pelo campeonato, sim. Pelo campeonato. Momento histórico. Pelo campeonato. Não sou eu não gosto desse termo obrigação de vencer. Eu detesto. Mas vamos lá. Torcedor do Cabuloso, você está aqui na Cruzeiro Cabuloso. É a TV que a gente traz aqui as informações para vocês. Tudo que aparece na mídia a gente joga aqui, tá? Então se você quer saber tudo que a mídia coloca relacionado ao Cruzeiro, aqui é o lugar. Te convido, olha, para se inscrever no canal, tá? Ativar suas notificações e, claro, né? Quero saber muito da onde é que você tá falando, de qual cidade você está assistindo, deixa aqui nos comentários. E também, olha, qual é a sua expectativa para esse Cruzeiro? Cruzeiro ainda briga pelo título em 2025? Deixa tua opinião aqui no comecinho já, neste vídeo, tá? Que é muito importante. Vamos para assistir aqui agora, tá? Os donos da bola, Minas Gerais, pra gente saber aqui quais serão as novidades do Cabuloso no dia de hoje. Vem comigo! A partir de agora, informação na sua tela. Fortaleza no caminho do Cruzeiro. O Cruzeiro vem a 4 jogos sem vencer. Eu não gosto de usar e nem vou usar. Sim. Mas o Cruzeiro tem a necessidade, mas também tem a obrigação. O campeonato... Boa tarde, Elton. Boa tarde para os amigos aqui no estúdio, aqui nos assiste. O campeonato empurra o Cruzeiro a ser obrigado a vencer. E aí não é a minha opinião. O campeonato... Eu não sou o campeonato, eu sou o Thiago Valu. Então o Cruzeiro tem obrigação de vencer. Pelo campeonato, sim. Pelo campeonato. Momento histórico. Pelo campeonato. Não sou eu não gosto desse termo obrigação de vencer. Eu detesto. Mas vamos lá. O Mirassol venceu, ficou a 4 pontos do Cruzeiro. O Mirassol é um time que... Eu dei o exemplo ontem. Sabe quando o cara ganha na Mega Sena, mas ao invés de viver do dinheiro da Mega Sena, ele tá vivendo só dos lucros da Mega? Sim. É o Mirassol. O campeonato que ele tinha que vencer, ele já venceu. Ele já fez a parte dele, ele já venceu. Comemorou isso. Jogando leves. Agora, o Cruzeiro, ele tem um campeonato ainda pela frente, que é o campeonato, que é o objetivo que tinha sido traçado como principal. Em momento algum, o Cruzeiro foi proibido de brigar pelo título. A gente tem que lembrar que faltando 10 rodadas para o Cruzeiro, em 28 rodadas, o Cruzeiro andou quase que no ritmo dos líderes. Flamengo e Palmeiras, ora Palmeiras e Flamengo. Venceu os dois, né, Valu? E venceu os dois, então o Cruzeiro conseguiu andar nesse ritmo. Agora, em termos de campeonato, por que eu falo que a tabela coloca essa obrigação de recuperação rápida do Cruzeiro para cima do Fortaleza, que merece todo o respeito mesmo estando no Z4? Cara, o Mirassol para mim vai continuar vencendo. O Bahia perdeu ontem o Clássico em Salvador, mas é um time que vai continuar brigando. Hoje, o campeonato para mim está da seguinte forma: a luta pelo título, o Cruzeiro ainda numa ilha e alguns tentando chegar nessa ilha que é o Cruzeiro. Se você vai acumulando numa reta final de campeonato 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos sem vencer, cara, você vai ficar para trás. E aí você vai jogar por terra, vai colocar em risco. Hoje, para mim, mais do que nunca, o ideal do Cruzeiro é o Cruzeiro conseguir terminar em terceiro ou quarto. Mesmo, e se o Cruzeiro chegasse em quinto ou sexto na Libertadores, para pré-Libertadores, Alô, seria um fiasco? Cara, não seria um fiasco, mas, por exemplo, no meu modo de enxergar tudo que o time fez no campeonato, seria uma decepção. Frustrante. Porque ele andou na maior parte do ritmo lá no bloco dos 4 e tinha condição para isso. Tanto que o Cruzeiro tem 10 jogos agora pela frente. Se ele fizer 50% de aproveitamento, quase que... eu acho que é matemático o Cruzeiro estar no G4. Na fase de grupos da Copa Libertadores. Por quê? Ele fez campanhas como a campanha de acima de 70% contra o G4, um pouco abaixo para os times que estão mais atrás na tabela, 60%. Então a recuperação precisa de ser imediata. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Ô, Thiago Fernandes, por que o rendimento e o ritmo do Cruzeiro tá diferente nesse momento atual? Por que você não me faz uma pergunta mais fácil que você fez? É igual o Chaves, é igual o professor linguiça. Por que deixou as mais difíceis pra mim? Por que deixa as mais difíceis pra mim? Por que o Cruzeiro não tá patinando? Ô, Elton, sabe que eu acho que hoje é um pouco em função da queda de algumas peças? Algumas peças do Cruzeiro não têm rendido o que eles estavam rendendo há pouco tempo. Você não quer dar o braço a torcer sobre aquela discussão que a gente teve lá em cima, sobre a quantidade de jogadores com o mesmo nível de atuação. Mas eu acho que algumas peças caíram também. E aí, o que acontece? Mais do que a quantidade de jogadores com o mesmo nível de atuação, ou seja, mais do que pensar em termos de elenco, eu tô pensando, o cara que era o suprassumo,
o melhor atacante, ou melhor, que é o melhor atacante da atual temporada, que é o Caio Jorge, ele não faz um gol há mais de um mês. O último gol dele foi no dia 11 de setembro. Depois disso, ele deu 2 assistências. E o Caio Jorge não conseguiu entregar até agora. Então, assim, depois desses gols que ele fez no dia 11 de setembro. Então, assim, alguns jogadores tiveram queda de rendimento. O Wanderson é um cara que a gente também fala, que desde a partida da volta contra o Atlético, ele não consegue fazer uma boa partida. Ele também teve o problema da lombalgia. Sim. Que eu acho que isso pode acabar interferindo na forma como ele tem jogado. E aí a gente vai pegando os jogadores desse time, a exceção para mim do Matheus Pereira e da dupla de volantes, todos os outros jogadores tiveram alguma queda. Eu vou tirar também o Fabrício Bruno dessa aí, que eu acho que se o Fabrício Bruno tivesse na quarta-feira, o Cruzeiro até venceria o Atlético. Porque pra mim o Cruzeiro não tomaria aquele gol de escanteio com o Fabrício Bruno na zaga. Falando de desatenção coletiva, é por causa do Fabrício Bruno ia tomar eu gol, acho que o cara? Fabrício Bruno é um baita, isso aí é muita zagueiro, bondade então, da sua parte. Os donos do CID de novo. Então, vamos seguindo. Então, retornando, eu olhando pro time do Cruzeiro, acho que houve uma queda de rendimento de algumas peças que são fundamentais. E isso acaba interferindo. Além disso, o Cruzeiro perdeu, e aí vem a parte que você me disse, o Cruzeiro perdeu o Matheus Henrique, que pra mim tinha se tornado também titular, eu tô com valor nessa, ele tinha se tornado titular na do Wanderson. O Cruzeiro perde o Matheus Henrique depois daquele jogo contra o Flamengo. Sim. E aí, cara, você perde um titular. Você perde um jogador e não tem ninguém no mesmo patamar. Não tem ninguém, absolutamente ninguém que joga no mesmo patamar do O Sinisterra que chegou também com problema muscular. com vários problemas musculares, por causa de desgaste. Aí o Kenny Arroyo ainda não está 100% adaptado. Eu imaginava que adaptaria rapidamente. Paulo jogou na minha cara que ele não, mas eu também estava na sua. Então, assim, tudo influencia para que o Cruzeiro, nesse momento, tenha caído um pouco de rendimento. E aí, como que vocês estão... Elton, o que pode ser feito? Vai lá, Gui. Essa questão do Caio Jorge, eu acho que a oscilação é normal. Ele é humano. A sequência dele era absurda. Teve uma sequência aí, né, Valu? Marcando 2 gols a cada rodada. Isso é absurdo para um jogador. Isso é ótimo para ele. Mas ele oscilar é normal. Ele é humano. Então ele já contribuiu na quarta, né, com assistência para o Matheus Pereira. Então acho que a oscilação vai acontecer. Mas é hora de outras peças começarem a brilhar, né? Matheus Pereira e Caio Jorge estão carregando o Cruzeiro nas costas, né? Aqui, Gabriel, mental entra nessa hora? Não, peraí, desculpa, Eltinho, porque eu não vou aceitar escutar isso calado. Matheus Pereira e Caio Jorge estão carregando o Cruzeiro nas costas. Mas não estão. Você sabe que não estão. Coletivamente o time do Cruzeiro é muito bom. Coletivamente o Cruzeiro é um muito bom. Mas eles concentram os gols. Eu vou defender o Guilherme aqui. Eles concentram. É isso que eu quis dizer. Empurrar a bola na casinha, falar bobagem junto com o Guilherme? Eles concentram. Não. Você tá querendo desmentir? Você tá querendo diminuir. Eles concentram, cara. Eles decidem jogo. Tá concentrado neles. Não, tá, isso aí... Não, tá concentrado o número de gols, mas, cara, peraí. Futebol é o quê, cara? Futebol é só gol. Não, futebol principalmente, Thiago, né? Eu acho que é isso que o objetivo é gol, Você obviamente. disse que o Caio deu uma oscilada. Ele deu um passe quarta-feira pro gol do Matheus Pereira. Cara, ele deixou de fazer gol. O problema é o sarrafo que ele mesmo estabeleceu. Exato, é isso aí, ó. E assim, e hoje tem o Gabigol no banco de reservas, que, cara, mesmo estando fora, é o vice-artilheiro desse time. Então eles não estão carregando o Cruzeiro nas costas. O Cruzeiro tem um bom elenco, um time muito bem treinado, e você, nesse momento, a partir do momento que você disse que são 2 jogadores carregando o time nas costas, você desrespeita o trabalho do Jardim. Não vem atribuir isso, não. Você desrespeita o trabalho do Jardim, que é o melhor trabalho do país na atualidade. Você desrespeita o trabalho do Jardim. Parabéns, o Breno Galante deixou um substituto cabeludo e mais jovem. Parabéns. Isso não. Breno Galante 2. É que os gols são concentrados dos dois. Mas a coletividade existe. Você tem o Christian, você tem o Wanderson, são importantíssimos. Mas essas peças... Os 2 carregam nas costas. Mas essas peças estão vivendo um momento de oscilação. É por causa da oscilação. Por isso que o Guilherme falou. Então seria isso, né? Isso. Por causa dessa oscilação, principalmente de jogadores como o Wanderson, como o Christian. O Lucas Silva não fez um jogo bom contra o Sport, não, gente. Mas chega contra o Red Bull Bragantino, faz aquele golaço. Mas não foi. O Guilherme fala que o Caio Jorge foi antes. Ele também tá oscilando. O Bragantino foi antes. Eu tô ligado. Só pra gente ir colocando. Eu ia te perguntar sobre mental. Se entra nesse momento, se o time do Cruzeiro sente só fisicamente ou existe o mental que incomoda e a vitória, se vier contra o Fortaleza,
pode colocar de novo o Cruzeiro nos trilhos? Pois é, Gabi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo agora ligado na tela da Band. Concordo plenamente, acho que o mental do Cruzeiro está sofrendo bastante neste momento e é aquela vitória, nossa, já estou colocando o Cruzeiro como um vencedor do jogo. Não, mas é um jogo para poder recuperar isso na temporada, recuperar esse bom momento, voltar a ter confiança, voltar a ser competitivo, a ser mais intenso dentro de campo, que foi uma coisa que o Cruzeiro não conseguiu ser no primeiro tempo do Clássico, no segundo tempo acaba muito sendo afetado por conta do erro da arbitragem, no escanteio e tudo mais, mas acho que o Gabigol é o principal jogador neste momento para chamar a responsabilidade. Vai falar que ele gosta de jogo grande? Gosta de jogo grande. Fortaleza pode estar vivendo um mau momento, mas esse é um momento importante para o Cruzeiro nessa temporada. Ele tem que chamar a responsabilidade. No jogo contra o Sport, ele teve oportunidades para abrir o placar e se entrasse um golzinho antes do Sport fazer, colocar a bola dele na rede com o Derek Lacerda, acabava, cara. Era papo de 3-0, 3-1 tranquilamente e o Gabigol não conseguiu fazer esse gol. Teve até um cruzamento do Cauã Moraes para ele que foi coisa de maluco e bateu no pé do Gabigol e foi para fora. Então, para mim, ele é o nome para poder aparecer nesse momento importante do Cruzeiro na temporada. Ô Valu, quero girar aqui com você de novo, só para uma questão, que eu falei do mental, e o jogo do Cruzeiro contra o Atlético, eu achei o Cruzeiro com um fiozinho desencapado que normalmente a gente não vê. Alguns jogadores entrando em pilha que normalmente a gente não vê. Jogadores um pouco mais nervosos do que normalmente a gente não vê. Por que você acha que o Cruzeiro estava numa rotação diferente daquela que normalmente a gente nota do Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro já tinha enfrentado esse mesmo Atlético em 2 oportunidades e se dado muito bem e controlado totalmente a partida? O que você acha que pode ter rolado ali que não pode continuar? Porque acabou que não deu certo, o Cruzeiro não fez uma boa partida contra o Atlético e eu notei um time um pouco mais nervoso. É difícil dizer, né, os motivos ou o motivo, mas assim, a reta final da temporada, até o Fabrício, ex-jogador, né, do Cruzeiro, ex-volante, fala, tá chegando, no começo da temporada você tem os objetivos traçados, né? Só que tá muito longe para você visualizar aquilo. Só que quando chega agora nessa parte final, você já tá muito perto, né? O Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Cruzeiro, faltam apenas 10 jogos. Tem os jogos da Copa do Brasil, então vem a questão física, o desgaste. Às vezes você tenta, ele, Fabrício falando, né? Às vezes o jogador tenta colocar o jogo dele em prática, colocar aquilo que o técnico passou, não consegue. Isso vai gerando ali um conjunto de mini frustrações. E é a parte importante do jogador conseguir administrar. Eu acho que, sobretudo, contra o Fortaleza, o Cruzeiro precisa de tentar voltar à origem. Eu acho que toda vez que o Cruzeiro se demonstra em alguns jogos um pouco acima do tom, no aspecto desconcentração, no aspecto nervosismo, ele deixa de lado aquilo que de fato é a base que criou esse time ser tão confiável e sólido no Campeonato Brasileiro, que é o jogo. Toda vez que você entra em outras coisas, uma provocação um pouco mais ácida, que faz parte do futebol, tá? Mas o Cruzeiro, ele não é um time que se destaca, tira o adversário do sério, porque tem... Não, o Cruzeiro tirou os adversários do sério no Campeonato Brasileiro quando esteve muito concentrado e fazendo o seu futebol. Então eu acho que esse é o principal objetivo do jogo sábado. Se o Jardim e os atletas conseguirem ter a paciência para realizarem, mesmo essa bola não entrando de repente logo nos primeiros minutos, que era uma característica muito deste Cruzeiro durante boa parte do campeonato, as coisas vão voltar e as vitórias, né? Lembrando que o Jardim igualou o maior período sem vencer, que são 4 jogos. Ele tinha ficado contra o Independente Santa Fé na estreia da Sul-Americana, aquela derrota com arbitragem nefasta contra o Inter, perde para o Mushuki Runa. Aí vem o empate contra o São Paulo. E dali por diante, no 5º jogo, que é exatamente, por exemplo, esse 5º jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro vence o Bahia e começa a retomar para uma campanha extraordinária na competição. Aí, pessoal, dos donos da bola, né? Trazendo ali as informações do Cabuloso, as informações aí realmente, né? Que trazem ali a expectativa do torcedor do Cabuloso para esse próximo duelo aí do Campeonato Brasileiro. Aqui, olha, na tela já, tá? Com 800 jogos na carreira, Jardim tenta evitar o maior jejum do Cruzeiro, né? E tá aqui, olha, o maior jejum no Cruzeiro, tá? Aqui, olha, Leonardo Jardim completou 800 partidas como treinador. Ele tem uma missão, né? Evitar o jejum no Cruzeiro contra o Atlético, né? O português chegou à 4ª partida sem vitória, igualou a pior sequência de jogos sem vencer pelo time. E aqui, olha, ele coloca abaixo aqui. Nos primeiros, né, 4 jogos, o Cruzeiro perdeu para o Vasco, empatou 3,
Flamengo, Sport, Atlético, e somou 3 pontos em 12 disputados. A Raposa ocupa a terceira posição da competição com 53 pontos, né? Flamengo e Palmeiras agora também tem ali um jogo a menos, né? A primeira vez que Jardim viveu esse jejum foi em abril. Foram 4 jogos, perdendo 3, né? União Santa Fé, Internacional e Mochuquiruna, né? Empatando ali também um contra o São Paulo. Tá aí, pessoal. O Jardim tem essa missão de recuperar, né, esse Cruzeiro, recuperar esse mental, recuperar esse time, que sim, é hoje com certeza um dos melhores do Brasil. Agora, claro, né, precisa sim voltar aos trilhos da vitória, voltar aos trilhos daquilo que o Cruzeiro está se propondo a fazer desde o começo da competição, né, que é brigar pelas cabeças. Não adianta agora, depois de passar o campeonato todo, né, imagina-se que o Cruzeiro está ali na construção de um bolo, né, imagina um bolo bonito, o Cruzeiro está o tempo todo ali, colocando os ovos, colocando a manteiga, colocando todos os ingredientes, e na hora de experimentar, na hora que o bolo está pronto, na hora de cortar e experimentar, o Cruzeiro não vai poder comer uma fatia desse bolo. O que eu quero dizer com essa minha analogia é que o Cruzeiro hoje, né, está chegando na reta final. É hora de trazer ali, né, a grande fatia, né, do bolo, que é se classificar no mínimo para a Libertadores. E sim, eu concordo com o Valu, se o Cruzeiro hoje terminasse na pré-Libertadores, seria um grande fiasco. Assim, não vou dizer um grande fiasco, mas seria uma grande decepção. Uma grande decepção, sabe? Um grande fiasco seria ficar fora da Libertadores, mas eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Mas ir para a fase, né, eliminatória ali de uma Libertadores 2026, claro, se não for direto para uma fase de grupo, seria sim, porque, como o pessoal falou, o Cruzeiro sempre esteve lá nas cabeças, sempre esteve lá em cima, sempre esteve lá no topo. E aí é o ponto, né? Se não briga pelo título, no mínimo tem que conquistar a vaga direta para vaga ali para a Libertadores na fase de grupo, né? Mas me diz aí, torcedor, o que é que tu acha a respeito dessa questão do Cruzeiro, sobre essas questões aí psicológicas? Tu acha que isso está afetando o clube, o grupo assim em si, né? O que é que vocês estão pensando sobre isso aí? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações. Seguiremos sempre juntos, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na sua TV Cruzeiro Cabuloso. Grande abraço!